a gente vai continuar esse texto de Lucas, capítulo 10, que começamos o finalzinho da história de Marta e Maria, mas o alvo da nossa reflexão vai ser o capítulo 11, o comecinho do capítulo 11. Mas antes de ler o capítulo 11, eu queria só introduzir com alguns pensamentos, algumas reflexões. Porque me parece que esse tempo que a gente está vivendo, e eu tenho falado isso desde quando tudo isso começou, que os períodos de caos são sempre períodos onde nós temos grandes oportunidades. Momentos de crise são momentos onde há oportunidades fantásticas. E eu, pelo que tenho conversado com as pessoas, tenho ouvido recorrentes pontuações. As pessoas estão mostrando que de fato a oportunidade que a gente tem tido é de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Algumas coisas que eram superestimadas por nós estão se mostrando um tanto quanto hipervalorizadas na nossa sociedade. Parece que algumas coisas que eram extremamente valorosas não estão ganhando muito sentido. Parece que elas não têm tanto valor assim. E determinadas coisas e pessoas, atividades que a gente subestimava, que a gente considerava como corriqueiro, comum, coisas que eram simples, estavam sempre no nosso dia a dia. Não que às vezes nós não valorizávamos, mas estava dentro da normalidade. Tem se mostrado extremamente importante, coisas das quais nós deveríamos valorizar muito mais. E isso é extremamente legal, bom de acontecer, porque de uma forma ou outra Deus está ajustando algumas coisas. E eu poderia citar várias delas. Parece que mesmo sem a gente querer, a gente supervaloriza às vezes o trabalho, né? A gente corre demais com as coisas do nosso trabalho, e me parece que algumas empresas estão vendo que dá para trabalhar home office, e algumas pessoas que estão percebendo que estavam trabalhando demais e deixando de desfrutar alguns momentos familiares que dão todo o significado para a vida. Poderia falar outros, mas aqui é um bem simples. E o contrário, para nós que nos reunimos todos os domingos, às vezes a gente não valorizava tanto esses encontros, e a gente está percebendo como que é importante. Ou se não, coisas que são simples, como poder tomar um café com os amigos, como poder receber algumas visitas em casa, como poder dar um bom abraço, um aperto de mão em quem nós amamos, talvez não esteja tão... nós percebemos como isso talvez faz falta. Mas, além de todas essas questões cotidianas e práticas, me parece que Deus está sendo colocado no seu devido lugar, porque nós temos como história movimentos não só da igreja, mas de todo o ser humano se relacionar com o divino, se relacionar com Deus, sempre de maneira utilitarista, e sempre numa perspectiva comercial, de troca, onde enquanto eu preciso de Deus, ou preciso utilizá-lo de alguma forma, eu vou em direção a Deus, para que Ele de alguma forma atenda às minhas expectativas, seja ela qual for, e para isso eu estou disposto a cumprir todos os rituais, a cumprir absolutamente tudo que a cartilha mandar, para que eu consiga ganhar e conquistar essa bênção, essa cura, a resolução de determinado problema. Então a gente tem uma maneira de se relacionar com Deus um tanto quanto utilitarista, como já falei. E agora a gente está percebendo que não dá muito certo, porque Deus está começando a ser colocado no lugar certo, porque Deus é Deus. Deus não é supermercado, Deus não é algo que a gente pode utilizar, Deus não é alguém que nós podemos manipular. Deus é Deus. O ser, como já venho falado desde domingo passado, é uma pessoa indomável, onde a gente não o coloca dentro da nossa caixinha de fósforo e domestica Deus. Deus não é domesticável. Ele não é obrigado a seguir a nossa cartilha,
e nem nos dar tudo aquilo que nós pedimos ou queremos. E então a gente precisa também colocar Deus no lugar certo da nossa vida e colocá-lo como tal, como Deus, não como alguém manipulável, não como o gênio da lâmpada. E a pergunta então que surge é: como que a gente vai identificar Deus como de fato Ele é? Como a gente faz para colocar Deus no lugar certo dentro da nossa história, dentro da nossa existência, dentro da nossa família? Como que a gente vai ter sensibilidade de perceber esse Deus como Ele é, agindo ao nosso redor? Porque se Ele é Deus e Ele é eterno, Ele continua vivo e se manifestando entre nós. Como então entender e compreender esse Deus? Aqui então entra o primeiro ponto que a gente vai trabalhar o primeiro movimento dessa sensibilidade, que é a oração. E no domingo que vem a gente vai ser provocado a entender o jejum nessa perspectiva de também se relacionar com esse Deus e entendê-lo melhor. Então a oração é algo extremamente importante na vida de todo ser humano, porque é uma maneira da qual a gente se aproxima do eterno, não numa perspectiva utilitarista e nem numa perspectiva de barganha, mas a gente se aproxima desse Deus na perspectiva relacional, de relacionar-se com esse Deus sem interesse, ou melhor, com um interesse um pouco mais legítimo, e a gente vai ver um pouquinho disso. A gente começou hoje se lembrando da história de Marta e Maria. E Marta e Maria é, digamos assim, a prática, o paradigma, uma ilustração bíblica para aquilo que a gente tem como ideia de oração. Porque logo em seguida, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Jesus ensina aos seus discípulos acerca da oração. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 4. Você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, ou se você quiser simplesmente ouvir a leitura, também fique à vontade, mas eu quero ler com vocês esse texto que vai fundamentar nossa reflexão hoje. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Até aí. Essa então é a oração que está na boca de centenas e milhares de pessoas ao redor de todo mundo. Essa é a oração ensinada para as crianças. Essa é uma oração paradigma dentro não só da tradição cristã, mas invade até outras tradições. Mas eu queria então refletir com vocês e aprender com esse trecho o real sentido e significado da oração na perspectiva de Jesus. E aqui a gente identifica o primeiro movimento muito interessante dos primeiros versículos, é que o texto começa dizendo que em certo momento Jesus estava orando. E o texto diz que em um lugar determinado, em um determinado lugar. Ou seja, Jesus ele não estava orando enquanto ele andava pelas ruas de Jerusalém. Jesus não estava orando enquanto ele fazia qualquer outro tipo de atividade. Jesus estava num momento determinado e um local determinado. E essa é uma prática muito comum, principalmente no Evangelho de Lucas, onde nós encontramos recorrentes passagens onde Jesus, em determinados momentos, se afasta para um lugar deserto para orar, onde Jesus sobe a um monte sozinho para orar de madrugada, onde não há ninguém para encher a sua paciência, alguém para interromper esse período. Jesus ele tem a prática constante de encontrar determinados lugares, momentos onde ele reserva para orar ao Senhor, para falar com o seu Pai. Daí então a gente já entende que a oração ela é algo sério e de maneira
com uma má interpretação, aquele texto que diz que a gente deve orar sem cessar, tem tomado a cabeça de diversos discípulos e discípulas de Jesus, e eles entendem então que a gente deve orar o tempo todo. Ou seja, se eu estou orando o tempo todo, eu não preciso reservar um momento em um local determinado de tranquilidade e paz, com o celular desligado, com o computador fechado, onde então eu não posso ser interrompido e eu devo ter um tempo de oração, um tempo de relacionamento com o Pai. Eu não preciso disso porque eu posso orar sem cessar, porque Deus me ouve o tempo todo, porque Deus está em todo lugar. Então, enquanto eu estou dirigindo, eu estou orando, enquanto eu estou fazendo minha comida, eu estou orando, enquanto eu estou limpando a casa, eu estou orando, enquanto eu estou trabalhando, eu estou pedindo a Deus, eu estou falando com Deus. Mas aqui a gente não está falando disso. O que Jesus nos ensina é que a prática cristã, onde nós temos um momento de realinhamento interior e exterior, está sedimentado em momentos que eu saio de todo o caos da minha vida, de maneira figurada, eu me desloco do meio de todo esse caos, eu fecho a minha porta, eu falo não me interrompam, eu desligo o meu celular e eu então me aquieto diante de Deus, como Maria diante de todo o caos da sua vida, se prostra diante de Jesus e deixa o circo pegar fogo ao seu redor. Não me importa o que está acontecendo agora, porque agora é o meu momento de oração. Jesus então nos mostra na sua atitude que momentos como esses são fundamentais na vida do discípulo, da discípula de Jesus. E é mais interessante porque depois dele terminar de orar, daí então um discípulo, que a gente não sabe qual deles que é, se achega diante de Jesus e impactado por tudo aquilo que ele estava vendo, porque ele via Jesus orando e tinha plena convicção que não deveria interrompê-lo naquele momento. Depois disso, então, o discípulo chega para Jesus e fala: Jesus, nos ensina a orar dessa forma. Isso que você vive com Deus, isso que você vive com o Pai, é extremamente fantástico, é extremamente contagiante, e nós queremos orar dessa forma. Jesus então já começa na sua própria ação de ser como é e relacionar-se com Deus como tal. Ele já impacta a vida daqueles que estão ao seu redor, ao ponto dos seus discípulos insistirem a Deus, ou Jesus nos ensina a orar dessa forma. E isso é muito interessante, porque nós precisamos ter esse anseio dentro de nós. Nós precisamos encontrar dentro de nós essa necessidade do divino e do eterno. Por tantas vezes nós vivemos uma vida, às vezes, tão religiosa, com orações um tanto quanto quadradinhas, determinadas e pré-determinadas, e às vezes não conseguimos nos conectar ou fundamentar toda essa nossa necessidade de oração como Jesus a sentia. E por isso então Jesus responde de maneira positiva. Jesus se inclina aos seus discípulos na perspectiva de ensiná-los aquilo que eles queriam, de suprir essa necessidade deles. E ele diz: olha, tá bom. E no versículo 2 então, do capítulo 11 de Lucas, ele diz: eu ensino vocês a orar. E ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai. Quando vocês orarem, digam: Pai. Ele então já traz à tona a perspectiva mais interessante disso tudo. Ele apresenta Jesus, ou ele apresenta o Pai, ou o Deus Todo-Poderoso, como sendo o Pai que nós precisamos, principalmente em momentos de caos como nós estamos vivendo. Ele apresenta Deus na pessoa daquele, ou com uma figura daquele que a gente pode encontrar segurança em meio ao caos. Pai, papai. E é muito interessante porque em casa nós com 2 crianças pequenas e agora vivendo isso de maneira mais intensa, nós percebemos que em momentos distintos eles se manifestam
demonstrando o que de fato a gente representa para eles. Ontem nós estávamos à noite já, eram umas 8h30, a Marina já tinha dormido e o João ainda não. E a gente insistindo para o João ir dormir, e ele não queria ir dormir. Daqui a pouco a gente percebeu que ele estava lutando contra o sono, capengando de sono, mas não queria ir dormir. Aí eu falei, João, vamos lá, pega as suas coisas, dá beijo na mamãe, dá beijo no papai e vai dormir. Ele falou, tá bom papai, eu vou. Mas ele olha para a Rei e fala assim, mamãe, vem aqui cantar para mim. Canta para eu dormir. Bom, já deu para perceber que se alguém tiver que cantar dentro de casa, até os meus filhos já preferem a Rei do que eu. Eles são espertos e inteligentes. Mas não é só por conta do canto. É porque na hora que eles precisam de um aconchego, na hora que eles precisam talvez da tranquilidade, eles vão sempre recorrer a Rei. E não porque é mãe, pode ser que tenha criança que encontre esse aconchego nos braços do pai, não tem problema nenhum, não estou aqui fazendo discriminação nenhuma, estou usando um exemplo interessante aqui em casa. Só que em casa também, quando o bicho pega, quando o pau quebra lá em casa, o grito que sempre vem de socorro é pai! O mesmo João, quando a Marina pega as coisas dele e sai correndo, ele grita pai! Ou como ontem, na hora que ele estava fazendo o que não devia, pulando no sofá e prendeu o pé, o grito dele é pai, socorro, meu pé está preso! Porque em momentos de caos, momentos onde a gente não tem controle sobre absolutamente nada, quando a gente está com medo, quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente grita por aquele que pode nos salvar. A gente grita por aquele que pode responder a nossa demanda. Pai, me ajuda! Me ajuda! E isso é interessante porque Jesus nos apresenta o Deus Todo-Poderoso, Criador de absolutamente todas as coisas, como sendo aquele que certamente ouve o nosso pedido, o nosso chamado de Pai. Deus se manifesta como nosso Pai. Só que mesmo assim, a gente não pode lidar nessa perspectiva utilitarista ou de mercado. Quando eu preciso do meu pai, quando eu quero o meu pai, quando eu preciso dele para alguma coisa, eu então o chamo. O mais interessante aqui é que ele fala, olha, eu vou ensinar vocês a orar e vocês oram dizendo, não só chamando ele de pai, mas você vai iniciar dizendo, aliás, deixa eu fazer um parênteses interessante aqui antes. Essa oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, não pode ser vista como um mantra, onde então a nossa oração tem que seguir absolutamente o que está sendo dito, e quanto mais a gente orar a oração do Pai Nosso, mais energizado a gente fica. Quanto mais a gente orar a oração do Pai Nosso, como está escrito nas Escrituras, mais a gente fica espiritual, mais a gente se enche de uma energia e de uma luz que nos ajuda a passar por determinadas situações. Não é isso, não é um mantra. A gente está usando aqui um direcionamento, um paradigma, como Jesus diz, olha, nas orações de vocês, isso que eu estou passando para vocês deve estar martelado, sedimentado na mente e no coração de vocês, ao ponto de que as orações de vocês devem passar por esses pontos de equilíbrio, por esses pontos de sustentação. A oração de vocês deve estar sustentada nessas colunas estabelecidas na oração do Pai Nosso. Então ele estabelece dizendo que Deus não é somente o Pai, mas ele vai dizer, olha, santificado seja o teu nome. E esse talvez seja o significado ou esse pilar no paradigma de oração que mais deve preencher a nossa mente nesse momento de caos que nós vivemos. Porque quando ele fala, ora, santificado seja o teu nome, ele está apontando para um Deus que é santo, que está absolutamente fora do caos. Ele não é afetado pelo caos que nós estamos vivendo. O Deus ao qual nós oramos não é afetado pelo caos social, econômico, pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. Ele não é impactado por isso.
Deus está fora, além desse caos. Aqui a gente faz uma clara ligação com Isaías 6, que lemos domingo passado, quando Isaías, no momento de caos social, no momento de extrema insegurança do povo de Israel, da nação, ele então é conduzido, ele é direcionado por Deus a perceber que Deus está não só fora de todo aquele caos, mas ele está sentado no trono, no controle de absolutamente todas as coisas. E nessa passagem os anjos, ou a visão de Isaías, são com anjos cantando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, santificado é esse Deus do qual nós cremos, nos rendemos e oramos. É um Deus que não está só além do caos, mas é um Deus que está no controle de absolutamente tudo. E o que eu quero trazer para o seu coração nesse instante é que a oração que você faz, a oração que nós fazemos, a oração que estamos sendo impulsionados a fazer, é uma oração que vai dar sensibilidade em quem Deus é. Deus é o Pai eterno e celestial, que está fora desse caos, que não é afetado por esse caos e que está no controle de absolutamente todas as coisas. Eu não sei se você que está nos assistindo já foi afetado por essa pandemia de forma direta. Talvez você já tenha sido afetado de maneira extremamente significativa. Talvez você já perdeu o seu emprego. Talvez você já tenha ficado doente. Talvez algum amigo seu, algum querido seu esteja na UTI, esteja no hospital, esteja pronto para passar por terríveis momentos. Talvez você esteja cheio de medo. Eu quero dizer para você que existe um Deus acima de absolutamente tudo isso, fora de todo esse caos, que está no controle de absolutamente tudo e que você pode chamá-lo de Pai. Paizinho, papai. Esse é o primeiro ponto que demonstra o significado real da oração. É um momento de relacionamento que temos com o Pai. Com o Pai. E nós não nos achegamos diante dele por aquilo que ele tem ou pode nos oferecer. E eu me lembro do pastor Ricardo Agreste explanando esse trecho, explanando esse texto, pregando sobre isso, e ele conta a ilustração de um pai que adorava basquete. Ele assistia sempre a NBA. Ao invés de comprar as camisetas de futebol, ele tinha os seus times, ou o seu time de basquete favorito. E a sua casa então era tomada por essa empolgação com o basquete. E o seu filho, no seu aniversário de 7 anos, chegando próximo do aniversário de 7 anos do seu filho, ele resolve dar um presente muito especial para o seu filho. E ele então chega para o seu filho e fala: filho, você está fazendo 7 anos, você está virando um garotão, e eu quero dizer para você o seguinte, qual é o presente que você quer ganhar? Eu quero te dar um presente muito especial, algo que você queira muito. O que é que você quer ganhar de presente? Pode escolher o que você quiser que eu vou te dar. Fala o que você quer, filho. E o filho então pensou, e depois de alguns instantes pensando e refletindo, ele olha para o pai e diz: papai, se você não for trabalhar tanto nesse próximo ano, se a sua agenda tiver espaço para jogar basquete comigo, eu quero uma bola de basquete nova. Mas se você não for tempo para estar comigo, se você não tiver tempo na sua agenda para poder jogar basquete comigo, pode me dar uma bola de futebol mesmo para eu jogar com os meus amigos aqui da rua. Essa ilustração demonstra algo extremamente interessante que ilustra muito bem essa nossa inclinação à oração de um Deus que é como o Pai. Ficou claro que o desejo e o anseio do menino não é pelo presente, não é pela bola, é pelo Pai.
O que aquele menino quer não é a bola, ele quer o pai, porque o Senhor do presente, o Senhor da bênção é muito mais importante e melhor do que aquilo que Ele tem para nos oferecer. O Senhor da bênção é superior à bênção que Ele nos oferece, que Ele nos dá. O que de fato nós devemos ansiar e entender no mais profundo do nosso coração é que Deus é infinitamente melhor, infinitamente mais suficiente do que aquilo que Ele tem para nos oferecer. Por isso a gente pode se achegar diante dele dizendo: papai, paizinho, e abrir o nosso coração diante dele, porque ele está além do caos, fora do caos, conhece todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Esse é o primeiro movimento que a gente deve entender. O texto continua e ele fala: olha, venha o teu reino. Em Mateus, esse venha o teu reino, ele está conectado com faça-se sempre a tua vontade. Mas aqui ele vem com a ideia de que o teu reino venha, que a tua vontade seja sempre a que nós entendemos como de fato a melhor, como nós a aceitamos de fato como a melhor. E que o teu reino seja sempre claro e manifesto entre nós, nas coisas talvez mais simples e pequenas, e que talvez a gente não esteja entendendo. A clareza de tudo aquilo que a gente está vivendo, ela também é vista no reino de Deus que se manifesta em absolutamente todas as coisas. E aqui é uma conexão clara com aquilo que vem em seguida, porque aí ele coloca um pedido: dá-nos, Senhor, cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui fica claro que existe, já que Ele é o Deus soberano acima de todo o caos, o pedido claro daquilo que é cotidiano e daquilo que é simples. Porque ele coloca: Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, que a gente possa entender que o pão diário vem das tuas mãos e não dos nossos esforços. Nessa questão tem dois aspectos extremamente interessantes. O primeiro deles é porque ele pede o pão de todo dia, cada dia. Senhor, me dá o pão diário. Ele podia pedir o pão do mês inteiro, do ano inteiro, o pão do semestre, porque evita dele ter que ficar pedindo toda hora o pão. Ele fala: Senhor, me dá o pão de cada dia. Porque a consciência que traz aqui, ou que emerge nesse instante, é a consciência de que esse Deus, por ser meu Pai, e que por estar fora do caos, Ele é a minha segurança, não a despensa cheia. Eu posso pedir para Ele o pão de hoje, porque eu sei que Ele é Pai e que Ele está no controle de todas as coisas, e que o pão de amanhã depende dEle, e não da superlotação da minha despensa. Eu não preciso do pão de todos os dias, eu preciso do pão de hoje. O pão cotidiano, dia após dia. E aqui nós precisamos refletir e entender que, sendo Pai, Ele é aquele que coloca o pão de cada dia nas nossas mesas. E mais do que isso, eu não sei se você, assim como eu, de manhã não precisa ter muita coisa. É um pãozinho com manteiga e um cafezinho preto já é o suficiente. Talvez você seja mais sofisticado. Talvez todas as manhãs a sua mesa do café da manhã seja como na propaganda de margarina. Tem manteiga, margarina, requeijão, 3 tipos de queijo, presunto, frutinha, suco de laranja, leite quentinho. Talvez essa seja a sua mesa. Lá em casa é uma confusão das crianças pulando, é um pão rapidinho que dá, o cafezinho preto e está ótimo, é o suficiente. Mas se a sua mesa seja extremamente farta ou não, nós temos às vezes a impressão de que Deus só age nas coisas grandiosas e extremamente significativas da vida.
E quanto mais próximos de Deus a gente está, quanto mais conectado com Ele, e a oração promove essa conexão, mais a gente percebe que o pãozinho de cada dia, que o alimento que está na nossa mesa, que aquilo que é extremamente simples e cotidiano na nossa vida, é algo extremamente abençoador, é algo que faz parte das bênçãos mais profundas de Deus na nossa vida. E inclinar-se a Deus em oração, em uma oração que preza e frisa o relacionamento, não com a bênção, mas com o abençoador, começa a abrir os nossos olhos para as bênçãos mais cotidianas que a gente tem na nossa vida. E esses períodos de quarentena talvez tenham mostrado isso, que Deus tem se manifestado nas pequenas coisas, e que talvez nós estávamos perdendo essas coisas por conta do caos que a gente vivia, sem esse caos da pandemia, o caos de uma rotina frenética. O que a oração de Jesus nos ensina, nesse pedido do pão nosso de cada dia, é que, a primeira eu já falei, que Deus é o nosso sustentador, que o pão de cada dia é colocado nas nossas mesas, não porque você é um bom profissional, não porque você conseguiu arrumar esse emprego, entregou aquele currículo, teve a oportunidade de estudar ou de não estudar, mas independente de tudo isso, é porque Deus tem sustentado a sua casa e a sua família, porque Ele é o papaizinho de todos nós e tem colocado comida nas nossas mesas. E lembre-se sempre que não é todo mundo que tem comida na mesa todo dia. Lembre-se sempre que não é todo mundo que tem um pãozinho para comer de manhã. Lembre-se sempre que o reino de Deus deve vir e já veio, e que nós fazemos parte desse reino. E o pão tem que ser de cada dia, porque enquanto eu tenho 2, 3, 5 pães na minha mesa, tem gente que não tem nenhum. E se eu entender que o pão é de cada dia, eu vou aprender que eu devo distribuir o pão que eu tenho para aquele que não tem. Aí eu vou entender que o pão é de todo dia, dia a dia Deus vai colocar o pão na minha mesa, assim eu não preciso ficar acumulando para ter um monte, eu distribuo com aquele que não tem. Porque eu tenho plena convicção que o Papai do Céu há de me dar o pão cotidiano. E em segundo lugar, eu preciso encontrar a beleza do pão de cada dia, das coisas mais simples e cotidianas da vida. Eu perceber a beleza de um Deus que se manifesta em todas as coisas, inclusive as mais simples e pequenas da vida. O texto continua e ele então passa por um pedido de perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos a quem nos devem. Fica claro e evidente que aqui é porque nós nos achegamos diante de um Deus que está fora do caos, e por tantas vezes o caos é instalado nas nossas vidas pelas nossas próprias decisões. As atitudes às vezes que tomamos nos conduzem ao caos. Muitas vezes aquilo que nós promovemos na nossa própria vida é o caos. Nós podemos perceber que no meio de tanta confusão dessa pandemia, a gente pode ter percebido por quantas vezes nós temos feito escolhas erradas na nossa vida. Como já disse no começo do vídeo, supervalorizado o que não devemos supervalorizar e subestimado aquilo que talvez a gente deveria tratar com extremo valor. O pecado nada mais é do que quando nós amamos aquilo que é errado. Nós deixamos de amar Deus e o nosso próximo e amamos a nós mesmos e outras coisas. O que Jesus está dizendo nessa oração é que nós devemos encontrar na nossa relação com Deus a sensibilidade de colocar as coisas no seu devido lugar, inclusive Deus e inclusive o nosso próximo, ao ponto da gente lidar com as outras pessoas da maneira que Deus lida conosco, nos amando e nos perdoando por absolutamente todos os nossos escorregões, todas as nossas escolhas erradas. Deus nos perdoou eternamente em Cristo Jesus. E é assim que exatamente nós devemos lidar com os nossos
com aqueles que nos rodeiam. Porque os conflitos gerados ao nosso redor tiram a nossa paz. Eu não sei como é que você lida com isso, mas estar com algum problema, com alguma pessoa que me cerca, seja ela uma pessoa que eu tenha afinidade ou não, mas não estar de bem com alguma pessoa, lidar com determinados conflitos, tira a nossa paz, tira a nossa estabilidade, faz com que ambientes não sejam mais tão agradáveis, gera desconforto. Por isso, nós não podemos e não temos mais esse desconforto de relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e perdoou absolutamente todos os nossos pecados. Nós não precisamos ter vergonha, nós não precisamos ter timidez, a gente não precisa ter aquela sensação de que está devendo alguma coisa para Deus, mas a gente pode se relacionar com Ele como a gente se relaciona com o Pai, porque não há problema mais entre nós, há paz entre nós e Deus por conta daquilo que Jesus Cristo fez, e é por isso que a gente deve perdoar a quem nos ofendeu, quem nos feriu, porque é exatamente assim que Deus faz com a gente não pode fazer de outra maneira com o outro. Perdoa os nossos pecados. Em Mateus é assim, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque nós já fomos perdoados. E não há outra possibilidade de se relacionar com as outras pessoas. E talvez aqui a gente pode tirar uma aplicação interessante. Porque talvez ficar mais dentro de casa tem feito a gente se relacionar com aqueles que devem ou deveriam ser extremamente importantes para nós. Talvez é a oportunidade da gente de fato se reconciliar com aqueles que nós amamos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Talvez o fato da gente não poder estar vendo aqueles que são mais idosos, os nossos pais, os nossos avós, e a gente percebe que talvez há um certo desconforto na nossa relação, seja porque você feriu alguém ou porque alguém te feriu. Esse é um bom momento de reconciliação, porque é o momento de colocar as coisas no seu devido lugar. E quanto mais próximo a gente se achega de Deus, mais próximo necessariamente a gente se achega daqueles que nos cercam. E o perdão é o fio condutor de tudo isso. Por fim, ele termina falando: e não nos deixes cair em tentação. O que ele está dizendo aqui é antecipando o que pode acontecer no futuro. Então, enquanto a gente está no meio do caos, enquanto a gente está nesse ambiente de conflito, a gente não simplesmente aprende com tudo isso, mas a gente se achega diante de Deus e fala: Senhor, não deixe que eu haja de maneira incoerente, inconsequente, ao ponto de que eu caia na tentação. Não me deixe agir pelos meus impulsos de querer ser Deus. Não me deixe agir com o impulso de achar que eu sei o que é melhor para mim. Mas eu quero necessariamente que o Senhor, que é santificado, faça com que o teu reino e a tua vontade seja despejada sobre mim. Não deixe eu achar que a minha vontade é melhor, mas que o teu reino seja sempre manifesto entre nós, na minha vida, na minha família. Senhor, não me deixe cair em tentação, achando que eu sei, que eu sou bom, que eu é que tenho sustento, que eu sou inteligente, que eu quem conquistei, que eu é quem faço, mas que o Senhor me dê a noção de que o pão de cada dia não é conquistado, mas me é dado de graça pelo Senhor, e que eu tenha a sensibilidade de poder não me apegar às coisas, mas me apegar a pessoas e poder distribuir aquilo que eu puder, de maneira consciente, coerente e responsável. Senhor, que eu haja com as pessoas na mesma medida que o Senhor agiu comigo, com perdão, com compaixão, com amor. Senhor, livra-me do mal, e que em todo esse caos a gente possa se relacionar e se encontrar com Ele. Eu encerro aqui a nossa reflexão desse domingo, convidando você a encontrar lugares de oração. Eu quero terminar aqui convidando você a determinar lugares e locais de oração, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem numa relação mais profunda com você.
Eu quero convidar você a não se relacionar com Deus de maneira utilitarista ou se relacionar com Deus de maneira comercial, de barganha, mas que o seu interesse não seja na bênção, seja no Senhor da bênção e que você encontre significado para tudo isso. Eu quero convidar você aqui a encontrar o significado em tudo isso no Deus que está além do caos e que você descanse naquele que é o seu Pai. Que você não haja como Maria, ou que não haja como Marta, que estava inquieta e preocupada com todas essas informações, com todos os telejornais, com tudo aquilo que vem, com o Covid-19, que isso não inquiete o seu coração, mas que você descanse no colo do Pai e aproveite aquilo que não lhe pode ser tirado, que é a boa parte de se prostrar e se relacionar com Jesus Cristo em oração. Porque Ele morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás, para fazer uma reconexão entre nós e o eterno e o divino. Não perca essa oportunidade barganhando, não perca essa oportunidade tentando utilizar Deus, porque Deus é indomável, Deus não é domesticável, mas Ele é um Pai que te ama. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. E antes da gente encerrar nossa live, eu queria dar 2 recadinhos para vocês. Senhor, nós te agradecemos por esse período que passamos aqui, te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir a Tua Palavra, e eu peço que em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos assistindo, todos nós possamos ser abençoados, acalentados pelo Teu Espírito Santo da paz. Que em nome de Jesus a Tua imensa graça seja derramada sobre nós e que nós não só entendamos com a nossa mente e razão tudo isso, mas que tudo isso seja impulsionado para que o anseio pela Tua presença, para que esse desejo de encontrar significado no meio do caos dobre os nossos joelhos e que a gente encontre na oração o Teu abraço de Pai, o Teu colo de Pai, e que o Senhor aquiete o coração daqueles que estão aflitos, que o Senhor traga paz àqueles que estão desesperados e que o Senhor traga esperança para aqueles que já a perderam. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo, a paz do Santo Espírito estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém e amém.